Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui de mais um podcast, mais um assunto que vem para enriquecer tudo aquilo que a gente vem trazendo de pautas de sustentabilidade, ESG, e agora com esse ecossistema que o Conversas Sustentáveis está desenvolvendo a partir de uma EdTech, a gente criou um grupo de WhatsApp, no LinkedIn, para a gente poder abranger, né, falar com todo mundo sobre sustentabilidade e, e como sempre, a gente busca trazer pessoas, executivos, empresários e empresas para que elas nos contem, né, o que está acontecendo nesse meio de sustentabilidade. E hoje eu estou aqui com o Leandro Farina, ele é gerente de sustentabilidade na Irani e vai nos explanar um pouco sobre a visão da empresa, o que ela tem feito, se ainda no Brasil a gente tem aquela pauta se é interessante, por que eu tenho que adaptar o meu negócio, por que eu preciso olhar para a sustentabilidade. Então, eu acho que o Leandro ele vai poder nos contar e até como eu andei conversando com o Divan, saiu o primeiro trimestre ali da Irani, tem a gente poder dizer assim, sustentabilidade é lucrativa, é interessante. Seja muito bem-vindo, Leandro. Se tu puder te apresentar para a galera melhor do que eu, porque nada melhor do que a gente se apresentando. E o microfone é teu agora. Obrigado, Wagner. Olá, pessoal que estão nos ouvindo, os ouvintes aí da Conversa Sustentáveis. É um prazer enorme estar com vocês, contigo aí, Wagner. E enfim, eu estou na empresa há alguns anos, né? E passei por todos os processos produtivos. Eu iniciei aqui nas áreas de produção de celulose e fui aprendendo aí todos os processos, passando pela área de produção de papel, produção de embalagens. A minha formação é engenharia química e fiz várias pós-graduações, MBAs, e fechei em 2019 o meu mestrado exatamente nessa área, né? Em desenvolvimento sustentável e agronegócio. Então, anos aí de aprendizado, entendendo aí quais são as práticas e as melhores projetos, melhores ações, com muito benchmark, né? Olhando muito para fora também, entendendo a nossa natureza do negócio, mas sempre trazendo práticas de mercado e buscando sempre a melhoria contínua nesse tema. Perfeito. Ah, Antes da gente entrar no assunto principal, Leandro, se tu puder fazer um overview para muita gente conhece, mas algumas pessoas provavelmente não conhecem a Irani, embora nosso público, eu costumo dizer que é um público bem legal, assim, é um público já mais maduro, já do mercado, mas se caso tem alguém novo aqui e que está caindo já no seu primeiro episódio, se tu puder contar um pouco da Irani, o que vocês fazem hoje, e aí sim poder introduzir onde é que entrou as pautas de sustentabilidade na companhia, e aí a gente vai discorrendo a nossa conversa. Ah, legal, Wagner. É interessante. A empresa Irani Papel e Embalagem, ela é uma empresa de mais de 80 anos, né? Vai fazer 84 anos agora em junho. E ela produz florestas plantadas. Nós produzimos madeira de reflorestamento, Pinus eliote, Pinus pátula, para a nossa produção, para o nosso consumo, né? A gente produz essa madeira para a produção de celulose e papel. Nas unidades que estão distribuídas desde Minas Gerais, São Paulo, Indaiatuba, e principalmente aqui em Santa Catarina, onde a gente produz a floresta, produz a celulose, o papel e as embalagens de papel ondulado. E também produzimos breu e terebentina no estado do Rio Grande do Sul. Temos escritórios administrativos em Porto Alegre e Joaçaba, aqui em Santa Catarina. Todos os nossos produtos são de base renovável, são produtos sustentáveis, papéis e embalagens.
para usos diversos, né? Para sacolas, para caixas de papelão ondulado, e são comercializados aqui no Brasil e no exterior. A gente vende aí para mais de 30 países fora do Brasil. Praticamente o breu e a terebentina produzidos são todos exportados. E as caixas de papelão ondulado, elas têm um destino mais mercado interno mesmo. Alguns papéis, como falei, são também exportados. Basicamente é isso sobre a empresa, né? Perfeito. E me diz uma coisa, hoje a Irani, ela atende todo o Brasil ou ela também tem a parte exporta? Como é que qual é a grandeza hoje da Irani para quem, além de saber hoje o que ela faz, qual é do qual tamanho de empresa que a gente está falando? A Irani, ela tem aí 2.300 colaboradores, né? Como eu falei, espalhados aí por 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aproximadamente aí 20% do nosso faturamento ele é feito para o mercado de exportação, seja para papéis, seja para breu e terebentina. E atendemos praticamente o sul, o sudeste, alguns estados do nordeste, com embalagens de papelão do lado e papéis para usos diversos. Nós temos uma aplicação muito conhecida e muito consolidada de um papel para uso de embalar pãozinho, né? Aquele papel, aquele pãozinho que tu compra na padaria, no supermercado, aquele papel que tem contato direto com o pãozinho, né? Aquele saco plástico, o saco de papel que você coloca o pãozinho dentro, aquele papel tem essa prerrogativa de ter o contato direto com o alimento. Esse papel de sacola do varejo, das lojas, dos shopping centers, enfim, essas sacolas de papel também bastante conhecidas, né? E principalmente as caixas de papelão do lado, que são utilizadas para transporte de produtos. Muito utilizado aí em toda a cadeia aí de varejo, de supermercado, enfim. Perfeito. Tu comentou que todo o processo de vocês é a parte usam, dependendo da parte de renovável. Onde é que entrou a questão de sustentabilidade e o que vocês enxergam de benefícios e vantagens por uma empresa aderir práticas de sustentabilidade e estratégias de sustentabilidade? Legal. Então, a sustentabilidade está na essência do nosso negócio. Desde 2006, que a gente elabora nosso relatório de sustentabilidade, com base nos indicadores do GRI. E, desde então, a gente reporta, por meio desse relatório anual, todos os indicadores voltados às questões ambientais, sociais e de governança. A partir de 2021, nós reportamos o relato integrado, por estarmos inseridos na B3, no inserimos mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores. As empresas têm que reportar agora esse relato integrado, que é uma evolução do relatório de sustentabilidade. E nesse relato a gente traz os indicadores todos do GRI, do relato integrado, do SASB, dos ODS. Então, são os principais indicadores que foram, ao longo dos anos, sendo acompanhados e incorporando na nossa gestão as melhores práticas aí de gestão, projetos, iniciativas, para melhorar nosso desempenho em sustentabilidade. Então, a gente sempre fala que
faz parte da essência do nosso negócio, o tema sustentabilidade, por quê? Primeiro, porque nossa matéria-prima ela é renovável. Nosso produto acabado é reciclável, é biodegradável. Então, essas são premissas bastante importantes e que configuram, de uma forma muito pragmática, a classificação dos nossos negócios como sustentáveis, por conta de que a gente está plantando floresta e essa matéria-prima ela é renovável, né? A cada 15 anos a gente colhe, planta de novo, a gente produz, a gente consegue reproduzir a nossa matéria-prima num curto período de tempo, diferentemente de produtos que têm base fóssil, onde para produzir petróleo, você leva bilhões de anos. Você não consegue reproduzir a matéria-prima petróleo. Então, por isso, ele não é considerado renovável. Já a madeira, ela é renovável por conta disso. Você consegue reproduzi-la. E aí, com base nisso, você produz todos os teus produtos. Ao longo dos anos, também, a empresa foi aumentando o percentual dos produtos produzidos com base em material reciclado. Esse é importante destacar também, porque nós estamos, além de inseridos no mercado de baixo carbono, estamos inseridos no mercado de economia circular. E eu explico essas duas economias, que são bastante importantes para contextualizar a sustentabilidade do negócio. A economia de baixo carbono é aquela economia onde a empresa ela remove mais CO2 da atmosfera do que ela emite. Então, as nossas florestas, elas removem todo ano uma certa quantidade de CO2, e essa remoção, por conta das atividades florestais, do crescimento da madeira, do manter a floresta em pé e conservar a floresta nativa, ela absorve mais carbono do que as nossas emissões por conta das nossas atividades industriais. Por isso, a gente é considerado carbono neutro por natureza, e por isso é inserido na economia de baixo carbono. Deixa eu te E a fazer uma economia pergunta, só Oi. uma questão. Ah, depois que tu complementar essa parte, onde é que vocês conseguem identificar, ou para quem está ouvindo também, essas ações, como é que isso retorna de uma forma financeira também para a empresa? Vocês têm como medir, olha, a gente tem traz um retorno bom a pauta de sustentabilidade, porque existe muito isso, né? Há muita gente, saiu até uma pesquisa, ainda muitos executivos enxergam sustentabilidade como custo e não como investimento. Então, depois, se tu puder trazer um pouco disso para a gente. Sim. Então, essa questão do inventário de gases de efeito estufa, né? Ela é importante. A gente faz um inventário também desde 2006, e pelo inventário você consegue determinar quanto que você emite de gás de efeito estufa e quanto você remove. E projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo que foram aplicados na Irani promoveram a economia da energia e, com isso, a redução da emissão de gases de efeito estufa. Então, há um alinhamento entre projetos que trazem o desenvolvimento limpo, a redução de custos e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Esse alinhamento ele é importante e ele demonstra de forma clara essa dúvida que a maioria das pessoas tem, que é isso que você trouxe, Wagner. É essa questão de, mas isso traz lucro para a empresa? Quais os ganhos que a empresa tem com isso? Ao desenvolver um mecanismo de desenvolvimento limpo, a empresa pode, além de se tornar menos poluente, reduzir seus custos de fabricação. Então, essas são oportunidades que as empresas têm de identificar isso na sua organização, implementar essas melhorias e colher os frutos disso.
trazem esses resultados de custos, de melhor imagem perante a sociedade também, perante os mercados, e também a questão de se tornar mais limpa, ou seja, trazer um impacto ambiental menor. E além disso, Wagner, a Irani ela entrou no ISE B3, né, no Índice de Sustentabilidade Empresarial, desde 2022, exatamente por conta disso. Ela evoluiu muito nas ações voltadas à redução das suas emissões ao longo dos anos, por conta desses inventários que a gente fez, por conta desses levantamentos que a gente fez, de quais eram as oportunidades que nós tínhamos para nos tornar uma empresa com menor impacto na mudança do clima, porque as emissões de gases de efeito estufa têm, sim, um efeito na mudança do clima já muito bem consolidado e explicado, né, pela comunidade científica e acompanhado pela ONU, né, pelos órgãos internacionais aí. E é um desafio para as empresas se tornarem cada vez com menores emissões de gases de efeito estufa, e ao fazer essa descarbonização da sua produção, ela vai também estar alinhada aí com a redução das suas emissões, redução dos seus custos, redução do seu impacto negativo e melhoria da sua imagem perante os mercados. De alguma forma, pode acessar investidores ou fundos de investimento que tenham essa prerrogativa na sua atuação, né? A gente ao longo dos anos aí acessou aportes de recursos financeiros desta natureza, né? São green bonds que nos trouxeram recursos. Esses green bonds, esses recursos financeiros só chegaram até nós por conta que a gente mostrou, né, essa evolução e mostrou estar inserido nessa economia de baixo carbono. Perfeito. Muito interessante. E tu tocou na pauta que eu ia puxar, que é justamente isso, né? Vocês, pelo fato de criar uma maturidade de sustentabilidade, além de poder reduzir os custos operacionais que trazem, obviamente, mais retorno, quando eu reduzo o meu custo, quando eu deixo de perder resíduos, quando eu otimizo isso, então, ou seja, é dinheiro que eu deixo de gastar. E também tu trouxe um outro valor que é acesso a capital mais barato, acesso a investidores. Eu gostaria que tu pudesse voltar só um pouco ali para a galera e explicar o que seriam... eu consigo acesso a investidor, a capital, ok, se a galera entende, mas eu consigo... Os green bonds, o que seriam os green bonds? Embora a gente tenha um episódio falando sobre os bonds, todos eles, né, social bonds, tudo mais, mas como eu disse, para quem está pegando aqui o episódio, o que é ter acesso, o que é conseguir um capital através de green bonds? É exatamente você apresentar um projeto que tenha esse vínculo com a sustentabilidade, que foi o que a Vantagens, gente desculpa, fez. o que é os green bonds e quais são as vantagens de ter acesso a eles também? Sim, as vantagens são a possibilidade de você ter esse recurso financeiro disponibilizado no curto prazo, com juros menores do que os normais, e, e viabilizar seus projetos futuros, que é o que está acontecendo agora, né? Lá em 2019, a gente teve um acesso a esse recurso financeiro na ordem de 505 milhões, com prazo de pagamento estendido, com uma taxa de juros reduzida, e que foi auditado, inclusive, né, por um órgão independente, e avaliou nosso projeto, identificou, sim, ele como sendo um projeto de sustentabilidade, um Green Bonds
que traria e está trazendo, né, agora sendo implementado, melhoria nas questões ambientais, né? Eu vou trazer esse exemplo bem claro, porque que nosso ouvinte possa entender. Esse projeto ele significou uma mudança de um equipamento com uma tecnologia já ultrapassada. Então, nós estamos adquirindo um equipamento com tecnologia atual, moderna, que vai gerar energia para nós, vai nos deixar autossuficientes, e ao fazer isso, a gente deixa de consumir energia da rede, que tem um fator de emissão, e por conta disso a gente contabiliza emissões de gases de efeito estufa, e ao fazer esse projeto, com esse recurso que foi disponibilizado lá em 2019, a gente reduz o impacto ambiental desse nosso equipamento antigo, que tinha suas emissões muito maiores do que vai ser agora, né? Então, um projeto ajuda a empresa até a desenvolver novos projetos de melhoria. São muitas oportunidades que as empresas têm para estarem evoluindo na gestão pela sustentabilidade. Muitas oportunidades. Elas nunca terminam, né? Porque as tecnologias estão sempre sendo aprimoradas e o acesso ao capital, se você trouxer hoje um projeto que tem esse cunho de melhoria da redução do impacto ambiental, redução de custos e melhoria da operação como um todo, ele é classificado como sendo um projeto Green Bond e ele traz essas questões financeiras que são mais atrativas. Não sei se tu quer concluir alguma coisa ainda. Não, é isso mesmo. E um ponto importante, então, vamos lá, pessoal, só para recapitular. A gente já falou de redução de custo, acesso a capital mais barato, ou seja, quando a gente está. Então, ou seja, nós estamos falando de sustentabilidade e mostrando que é possível. A gente reduz custo, então, dinheiro em caixa, acesso a capital mais barato, então, vantagens. Outro ponto que eu quero tocar é em relação aos colaboradores. A pautas de sustentabilidade retém talento, atrai novos talentos, e eu vi isso que até um documentário, um dado sobre a própria Irani, que foi eleita, está entre as 5 melhores empresas, ou é a melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina, né? É certificada pelo Great Place to Work, e isso compõe, né? Para quem não sabe, às vezes as pessoas, mas que colaborador tem a ver com sustentabilidade? Tem tudo, porque no pilar a gente aborda ali a parte social, que tem diversidade, inclusão, uma série de coisas. Gostaria que tu comentasse um pouco desses pilares, o que isso está atrelado também com qual é a vantagem de eu ter engajamento, né, no meu negócio. Sim, esse projeto que eu estava falando também, né, dessa mudança de equipamento com tecnologia melhor, ela vai trazer um ganho de ergonomia para as pessoas, um ganho ambiental para questões ambientais, questões das pessoas no âmbito do trabalho. Então, ele é um projeto completo porque ele abarca os 3 pilares. O pilar social vai trazer um ambiente melhor, um ambiente mais humanizado para as pessoas trabalharem, as questões ambientais muito melhoradas, as questões de governança, onde temos o pilar de custos e o pilar de financeiro. E assim, a Irani ela definiu para esse ciclo 2021-2030 algumas metas, abarcando aí esses 3 pilares, né, da governança social e ambiental. A gente tem como meta aumentar o percentual de mulheres no quadro de colaboradores e aumentar o percentual de mulheres no quadro de liderança. Então, a questão da diversidade, a gente teve esse entendimento de priorização e definição de uma meta para esse ciclo.
Então, a gente tem um percentual em torno de 20% de mulheres. A gente tem aí, vislumbra aumentar isso para 40%. E no quadro de liderança de 19 passar para 50%. Então, nesse ciclo, já estamos trabalhando, já do ano passado para esse ano, já melhoramos o percentual, e essa é uma meta consensada com diretoria, consensada com o conselho, amplamente divulgada, né? Ele faz parte desse combo de metas de sustentabilidade que foi assumidos para esse ciclo. Junto com essas duas metas sociais linkadas com a questão da diversidade, a questão de colaboradores, a gente trabalha forte a questão do ambiente de trabalho. Então, estar entre as melhores empresas para se trabalhar é uma meta. Iniciamos isso há alguns anos, estamos evoluindo bastante nisso. Nos últimos anos tivemos reconhecimentos em todos os estados e a nível nacional também. Estamos evoluindo bastante nesse quesito. E faz parte também dessa meta estratégica deste ciclo. Como também as metas ambientais de reduzir a geração de resíduo que é destinado para aterro. Então, hoje a gente tem um percentual do nosso resíduo que vai para aterro. A gente quer zerar isso. Nós já somos uma empresa que tem um percentual de resíduo para aterro abaixo de 7% de tudo que a gente gera de resíduo, apenas 7% vai para aterro. E queremos zerar isso até o final desse ciclo. Temos metas de redução também de emissão de gás de efeito estufa, reduzir também em 20%. Temos meta de redução de consumo de água também, em 20%. Temos meta de autogeração e geração de energia renovável, 100%. Então, até 2030, toda a nossa energia será produzida por nós e será energia limpa. Então, esses projetos estão andando, né? Esses projetos da plataforma Gaia estão sendo concebidos e este ano ainda a gente dará um passo bem grande para conquistar essa autogeração de energia aqui na principal unidade industrial, que é Santa Catarina. Então, são várias metas aí que foram assumidas de compromissos públicos voltadas a vários temas, né, dentro do pilar ambiental, de social e de governança. E os projetos, iniciativas, ações, de forma sistêmica, estão sendo implementados para alcançar isso até o final desse ciclo. Perfeito. A gente tá se encaminhando para o final. Antes de te deixar para dar tuas considerações, eu quero agradecer quem ficou até o final. Quem quer aprender sobre sustentabilidade através do Conversas Sustentáveis, a gente já está disponível lá. Podem acessar o nosso site e descobrir como é que tem acesso. A gente está construindo algo que é justamente para ser acessível para todas as pessoas terem condições de aprenderem com alta qualidade e a gente, de fato, trazer esse grau de maturidade necessário para esses assuntos, seja nas empresas, seja no nosso dia a dia, e que tenhamos cada vez mais profissionais qualificados, que vai ser exigido, né? A projeção é de 15 milhões de vagas em sustentabilidade até 2030. Saiu o material do Fórum Econômico Mundial, que 2023 a 2027, especialistas em sustentabilidade vão compor 32% das vagas geradas de emprego no globo, né, no mundo inteiro. Então, assim, tem uma grande oportunidade surgindo. E quero agradecer o Leandro por dar toda essa explanação para a gente, falar da Irani, que está fazendo uma baita jornada. E, Leandro, se tu puder dizer para o empreendedor, para o empresário, assim, numa frase, se ele ainda tem alguma dúvida, por que ele precisa adotar estratégia de sustentabilidade no negócio dele?
Então, pessoal, quero agradecer aqui ao Wagner, aos ouvintes, e dizer assim que o tema ele é um tema transversal dentro das empresas e não tem mais como se afastar dele. O caminho natural das empresas é migrar para esse olhar pela sustentabilidade, porque não existe mais espaço para a gente consumir de forma desordenada, inconsciente, a busca pelas melhores práticas de gestão envolvem o olhar para as questões sociais, para as questões ambientais, para as questões de governança, e aí a gente inclui as questões econômicas, financeiras, éticas, enfim, compliance. É um caminho sem volta, né? Nós não temos mais outra âncora que não seja essa, e a humanidade vai cobrar o preço disso. O mercado consumidor já está valorizando essas empresas, essas iniciativas, entendendo que isso faz bem para o nosso planeta, faz bem para as pessoas e faz bem para a nossa evolução como ser humano aqui neste planeta. Show de bola. Pessoal, muito obrigado a quem ficou. Querem nos encontrar? Insta, @Conversas Sustentáveis, LinkedIn Conversas Sustentáveis. E eu sou Wagner Lopes e esse foi mais um episódio do Conversas Sustentáveis. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Obrigado.